Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. A presença de vocês é uma alegria para todos nós. Gostaríamos de apresentar o expositor de hoje, que é um amigo, Afonso Chagas, lá de Belo Horizonte, e ele vai falar esse tema sobre o trabalho, campo de transformação do ser. Como sempre fazemos em todo o início da nossa reunião, queremos fazer a nossa prece, agradecendo profundamente a Deus, a Jesus, a Eurípides, aos amigos espirituais desta casa, que nos permitem mais esta vez confraternizarmos com amigos que vêm das terras de Minas para nos trazer um ensinamento, alguns momentos de reflexão e alguns momentos de grande alegria. Que Jesus permaneça conosco e que nós tenhamos mais uma vez a mente e o coração abertos para essa nova exposição. Que assim seja. Como disse a vocês, apresentando o Afonso Chagas, nós apresentamos um estudioso da doutrina, como muitos de nós aqui, e ele vai passar o seu conhecimento, as suas experiências, e eu acho que vai ser uma tarde muito feliz, que nós vamos aprender muita coisa com ele. Muito obrigada a todos vocês, já de início que estão aqui. Nós vamos comentar com vocês o seguinte. Essa palestra vai ser dividida em dois. A primeira parte, ele vai fazer em 1 hora, aí vai ter o espaço de descanso. Vocês terão 15 minutos para levantar, ir ao banheiro, tomar uma água. E depois ele recomeça, termina a palestra dele e responderá a algumas perguntas de que alguém que possa ter alguma dúvida sobre o fato que foi exposto, ele vai estar à disposição. Amanhã não vamos esquecer que temos mais uma palestra que começa às 9 horas da manhã. Também faremos da mesma forma, 1 hora, um descanso, ele retorna, termina a palestra e responde algumas questões. Então nós vamos ter um final de semana cheio de luz, cheio de calor, e não sei se amanhã ele não vai conhecer Curitiba. Hoje um calorão, amanhã cai uma chuva e um friozão. Vamos ver o que nós vamos apresentar para ele. Mas que ele possa se sentir aqui na casa como um amigo que já é de muitos de nós. Por favor, Afonso. Vou seguir para você. Queridos irmãos, companheiros no Ideal Espírita, da casa de Eurípides Barçanufo, que haja muita paz em nossos corações, naquela dinâmica que deve reger o coração de todos os que amam o Senhor Jesus. Que a fraternidade possa reger nossos passos dia a dia. E que na tarde de hoje, na manhã de amanhã, nos dias que se seguem, nós sejamos cada vez mais amigos, estabelecendo aquela conexão definitiva do amor. Porque é o amor que vai fazer o discípulo do Cristo ser reconhecido. Então nós agradecemos muito a oportunidade, o carinho de todos vocês desde já. Agradecemos esse momento, essa acolhida tão fraterna, Maria Helena, que a casa está proporcionando, e que possamos conversar alguns aspectos naquilo que a doutrina espírita, como chave, vem abrir as letras do Velho e do Novo Testamento para todos nós. Nós vamos conversar um pouco em torno do trabalho. Todos nós já estamos cientes do valor do trabalho. Mas é preciso lembrar, e nós queremos fazer essa lembrança, que quando o evangelista Lucas começa a escrever o seu evangelho, ele endereça o evangelho ao excelente Teófilo. E ele diz ao excelente Teófilo: escrevo
daquelas coisas das quais você já está informado. E escrevo para que tenha certeza dessas coisas. Nós estamos aqui para conversarmos sobre coisas que todos já estamos informados. Mas estamos aqui para ter certeza que elas são verdadeiras. E mais do que ter certeza, sermos capazes de operá-la na vida, com todo o êxito possível. E a palavra teófilo, que pode ser até uma pessoa, o teófilo, mas para nós é um símbolo. Teo, Deus, e filo, amigo. Então é o excelente amigo de Deus que está ouvindo o Evangelho de Lucas. E nós queremos crer, sim, os excelentes amigos de Deus, que vamos conversar agora à tarde em torno desses aspectos. Fazendo aquela questão, alguma coisa de dúvida, que a nossa fala não tenha sido clara, por favor, faça anotação, pergunte para que nós possamos, ao final, tentar elucidar. Porque tínhamos um amigo em Belo Horizonte, já desencarnado, que ele dizia sempre assim, pergunte o que quiser. Responderemos o que pudermos, né? Vamos lá, sem maiores delongas. Os espíritos coordenadores da terceira revelação, os espíritos que tiveram a incumbência de trazer para a Terra a chave para o entendimento das letras do Velho e do Novo Testamento, em determinado momento mandaram inserir este desenho. Está no Prolegômenos, Allan Kardec colocou no Prolegômenos do Livro dos Espíritos, dizendo que este ramo de uva, de videira, esse ramo da videira, que produz aí para nós a uva, ele tem um símbolo muito profundo. Lá eles comentam sobre o símbolo, esse emblema do trabalho do Criador. E na conclusão da explicação, que temos aqui o ponto de vista material, o espiritual, todos os, se pudermos analisar, os corpos que envolvem o espírito, e eles vão dizer que o homem quintessencia o espírito pelo trabalho. E tu sabes, dizendo para Allan Kardec, e para todos nós, que só mediante o trabalho do corpo, o espírito adquire conhecimentos. No plano espiritual aprende-se muito, evolui, cresce, mas a fixação só se dá quando encarna. Porque é no plano material que nós corroboramos pela prática, pela vivência, aquilo que aprendemos pelos estudos no plano espiritual. E aí os espíritos corroboram isso, dizendo para Kardec que só mediante o trabalho do corpo. Então, nós não podemos ficar sem encarnar. Precisamos da encarnação e das reencarnações. Porque à medida em que as vidas sucessivas vão se fazendo, nós vamos gradualmente fixando os valores espirituais através, que vão ser filtrados e veiculados pelos órgãos do perispírito, refletindo no corpo físico. Coisa que não é tão simples. Nós temos um cantor mineiro e belo-horizontino que talvez tenha chegado aqui a canção dele. Chama Beto Guedes. E ele escreve na sua letra Sol de Primavera, dizendo assim, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. E o aprendizado que ele refere não é um aprendizado teórico, é um aprendizado prático. Então vamos caminhando. Nós vamos trazer alguns aspectos que definem para nós o Velho Testamento, as bases, para depois entrarmos nas conclusões com Emmanuel, com Allan Kardec. E outros, né, que tiver que ser citado naquela hora. E disse Deus. Isso aqui eu acho que todos nós já ouvimos falar tem muito tempo, né? Tem milênios que a gente estuda esse negócio assim, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra.
e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. O plano proposto pelo Criador é auspicioso. Está no plural. Então não foi Deus, a unidade divina, que está falando isso aí, não. Façamos, está definindo então os co-criadores em plano maior, onde Jesus é o coordenador dos trabalhadores que formaram na terra, desde a terra, todos os elementos que vão compor mineral, vegetal, animal e o próprio homem, e assim sucessivamente. Como está no plural, nós vamos entender que não é Deus absoluto que está dizendo isso. É os trabalhadores de Jesus nesta organização. Mas o planejamento, a visão de futuro e toda a proposta apresentada ao homem é que ele tenha domínio sobre. Não somente um domínio sobre, no sentido, por exemplo, do adestramento de um animal, no sentido de ter tecnologia cada vez mais apurada para o plantio de um determinado vegetal. Não é um domínio tão somente de conseguir estabelecer diretrizes e ações que possam conter as intempéries da natureza. Sim, isso também. Mas é muito mais um domínio sobre as bestas feras que move na própria intimidade. Então a proposta de façamos o homem e que ele tenha domínio sobre todos esses elementos que estão colocados são elementos que estão também dentro da própria intimidade. Porque intimidade e exterioridade é uma coisa só, na linha da ressonância diante da vida. À medida que nós destacamos e despertamos, nós passamos a compreender mais a natureza que está à nossa volta, até atingimos um estágio de Francisco de Assis, que considerava o peixe, a ave, a água, a lua, a estrela e o sol e o fogo como irmãos. E não era metaforicamente que ele dizia, era de forma concreta, porque de fato o são. Então, quando há esta proposta, imagine que nós estamos trabalhando um assunto de natureza acentuadamente até hoje do ponto de vista religioso, mas que abre para nós um horizonte diferente. Estou falando de nós mesmos e da nossa perspectiva de ação diante da vida. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Na individualização do princípio inteligente, no momento em que ele destaca-se do reino animal, deixando na retaguarda, que ainda é presente, os instintos, e agora capacitando-se como uma alma vivente, ele recebe o influxo, o sopro da vida, que é dimanado do Criador, em favor da criatura. A vida não pertence à criatura, a vida é de Deus, que é dada à criatura para que ela possa cumprir com os objetivos, cumprir com a tarefa, com as auspiciosas projeções que foram definidas desde antes do surgimento do ser humano na expressão da vida. Nós recebemos o fôlego da vida, o sopro do Criador. André Luiz, numa imagem feliz, no livro Evolução em Dois Mundos, diz, falando do fluido cósmico universal, que é o hausto do Criador. É este fluido que penetra em todos os elementos, trazendo a vida, proporcionando ao ser, o Filho de Deus, operar, e nesta operação atingir aqueles planos culminantes. Pó é o terreno da matéria, e o fôlego é o terreno espiritual. E essa junção dá a alma vivente que está em processo de elaboração. A palavra Adão, Allan Kardec insere no livro A Gênese, Hadam, é igual homem. Então, quando a Bíblia apresenta essa expressão Adão, ele está dizendo homem, simplesmente homem. Quando
antes de sermos espíritas, nós militávamos dentro da Igreja Católica, uma família tradicional do interior de Minas Gerais, totalmente católica, tem até arcebispo na família, mas tinha um nó que não dava para engolir o problema do Adão, da Eva, do Caim e do Abel. O Caim matou o Abel, pois bem, e daí? O Caim foi para um lugar e casou, mas casou com quem, pelo amor de Deus? E eu não sabia, ninguém me explicava, com um menino de 7 anos, perguntando com quem que o Caim casou, e ninguém tinha explicação, não é? E esse negócio ficou gravado, entalado na garganta, muitos anos. Deixamos a religião, ficamos no materialismo, até que um dia uma alma caridosa nos ofereceu para lermos o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos todo mundo conhece, tem 1019 perguntas objetivas, mais 230 letras A, 52 letras B, um tanto de comentário. Eu li o livro numa rapidez muito rápida, porque era muito adolescente, mas uma única coisa me marcou, não foi esse livro que me tornou espírita, só alguns anos depois. Mas uma coisa me marcou quando eu me deparei na questão número 50 e 51, e ali naqueles comentários, quando os Espíritos dizem para Allan Kardec que Adão não foi o primeiro homem, e nem o único a povoar a Terra. Adão foi um símbolo. Eu falei, graças a Deus, o Caim casou mesmo. Porque senão Caim não tinha casado, era só história. Porque só tinha ele, o irmão, matou o irmão, e casar com quem, né? Então, nós gostamos muito desse processo, porque mexe com a gente que vai ler as letras apenas na história literal. E ficamos sem entender o que é esse processo. Então, nós começamos, aí a doutrina espírita chegou depois. Nosso Lar e outros livros, o Livro dos Espíritos, novamente, aí sim, com um entendimento mais profundo, né? Ajudando-nos a pensar. Então, é por isso que nós gostamos de trazer nos nossos estudos sempre esta base para poder definir tudo aquilo que deve atingir a culminância. Quando Jesus conversa com Nicodemos, está no Evangelho de João, no capítulo 3, e no livro Boa Nova, no capítulo 14, o Nicodemos faz uma pergunta e Jesus dá uma resposta que quem olha assim a primeira vez fala, ele não falou nada. Ele falou, mas não falou. Né? E aí lá no livro Boa Nova, o Tiago fala assim para Jesus, Senhor, mas o senhor não explicou para o Nicodemos direitinho o que precisava de explicar, não? Aí Jesus falou assim com Tiago, Tiago, não se começa a construir uma casa pelo telhado. Emmanuel, no livro Consolador, foi perguntado a ele, na terceira parte da religião, qual que é a posição do Velho Testamento. E ele diz que o Velho Testamento é a fonte máter da revelação divina. É o alicerce, a base. Então nós achamos que quando vamos trabalhar qualquer aspecto, é fundamental buscar a base. Porque a casa, para construir, ela tem que vir da base, do alicerce, até atingir a cumieira na sua complementação e ela servir de abrigo. E aí, quando ele vai falar, Emmanuel vai falar sobre o Evangelho, ele diz que o Evangelho, o Novo Testamento, é o edifício da redenção das almas. Então, o Velho Testamento é a base, e o Evangelho é o edifício. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Deus trabalha com parceria. A unidade divina opera na dualidade, noite e dia, luz e sombra, alto e baixo, ida e vinda, bem e mal, treva e luz, espírito e matéria. O operacional divino é na dualidade. A unidade nós entendemos conceitualmente. A manifestação é trina. É corpo e alma, mas tem o perispírito. É passado e é futuro, presente. Todos os elementos são unos, mas que podem ter uma operação dual e uma manifestação trina. A unidade, a dualidade, a trindade fazem parte
de todo o emblema do trabalho do Criador. E o homem não pode ficar sozinho, precisa de uma parceira. No sentido da troca, do trabalho em conjunto, do crescimento em parceria. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. Esse problema da costela é outro, não é? Cerrou a costela do Adão e fez a mulher. Adão foi feito do pó da terra. A mulher da costela. Ô, gente, aqui no sul, acho que costela de porco, costela de vaca, não é? A gente conhece bem, mas não se faz nada com a costela, o osso da costela, não é? Por que Moisés usou esta expressão da costela? Nós precisamos buscar o símbolo, porque senão ficamos muito presos à letra. A costela é uma estrutura óssea que protege os principais órgãos vitais do corpo humano. E entre eles o principal, que é o coração. A costela, então, ela está no tronco a proteger órgãos vitais. A definir, então, que a costela representa algo de essencialidade na proteção. E se define que está protegendo do lado do coração, está protegendo a vida. Aquela que é feita da costela é a protetora da vida. E no plano da sobrevivência, o instinto de conservação individual, que é realizado pela alimentação, pela fome, é detenção da ação masculina. Mas no instinto de conservação coletivo, da espécie, a definir na reprodução, é regido pela mulher, pelo feminino. A mulher rege a vida, o homem rege a operação na vida. Então a costela define a vida, a regência da vida, porque o coração é o órgão da vida. É onde pulsa a vida. E não é nem da cabeça para não ser superior, e nem do pé para ser inferior. Do tronco para aquele sentido da parceria, mediano, o trabalho dual. Um não é mais importante do que o outro, porque são funções específicas a serem realizadas na vida. E Adão nomeou Eva. O nome Eva, o significado do nome Eva é vida. A tradução. E Eva é considerada no texto a mãe de todos os viventes. Adão é alma vivente, Eva é mãe. O texto nos dá a ideia de que a Eva veio depois do Adão, mas não é verdade. A Eva vem primeiro, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ver aqui mais à frente ainda. Todos os textos que remetem ao Velho Testamento, Paulo de Tarso principalmente, vão colocar o homem e a mulher. Mas na verdade é a mulher e o homem. A mulher vem primeiro, não é o homem não. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais à frente. Ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Nudez aqui não é falta de roupa. A nudez aqui é ingenuidade. A nudez nesse processo é aquele elemento ainda do não saber. Quando eu não sei sobre algo, eu estou nu. E não sei que estou nu. Mas quando eu sei sobre aquele algo, eu descubro que eu estou nu. Quando eu erro em relação àquele algo. Eles estavam nus. É como se fosse uma criança de 7 anos. Agora Emmanuel começa a nos ajudar um pouquinho mais, abrindo o horizonte sobre o entendimento de Adão e de Eva. Mas não é sobre o trabalho que você ia falar, Afonso? É, mas nós vamos chegar lá, né? Nós estamos primeiro fazendo entrevista com os recursos humanos, para ver se a gente consegue passar e fazer a experiência de 3 meses para depois assinar a carteira. Vamos devagarzinho, sem pressa. Não estão com pressa, não. São Paulo que é coisa acelerada, né? Lá em Minas Gerais, o negócio demora um tempo para acontecer. Eu não sei como é que é aqui no Paraná, mas lá o negócio é mais lento. Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados de Capela aqui na Terra,
na paisagem obscura da terra. É uma lembrança, definindo então Adão, o lado masculino, naquele símbolo do Tao, o Yang, e Eva, o lado feminino, o Yin. O Adão, o intelecto, a Eva, as emoções. As emoções antecedem na evolução a razão ou ao intelecto. A emoção é primeira, a emoção é animal. As emoções antecedem ao intelecto, porque um animal, por exemplo, tem emoções, mas absolutamente não pensa. Ou se pensa, pensa fragmentário. Não articula o pensamento. O homem primitivo, ele tem muitas emoções. E o pensamento ainda está em elaboração. Então o Adão é o intelecto, para representar simbolicamente em nós. Eva são as emoções. Toda a Bíblia está configurada nesse patamar. O homem e a mulher. Quando Paulo fala que a mulher tem que ser obediente ao homem, está dizendo isso. E quando está dizendo que o homem tem que amar a mulher, está dizendo esse processo. Estabelecido o fundamento da criação, estabelecidas as bases operacionais masculinas e femininas, a força Yin e a força Yang, a emoção e o intelecto, surgem as diretrizes. Porque a diretriz, num plano, a diretriz, ela abre o horizonte. O objetivo particulariza o horizonte. E a ação opera naquilo que era horizonte. Então, as diretrizes, elas definem o ideal projetado pelo Criador ou pelos co-criadores, para que alguém possa executar a obra. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para... Nós vimos lá atrás na diretriz, tinha que dominar sobre. Agora vai operar. Lavrar e guardar. Lavrar e guardar. São duas operações fundamentais na vida. É preciso ter zelo com tudo que a vida nos proporciona, guardar. E é preciso operar com tudo que a vida nos favorece. Toda vez que nós indisciplinadamente negligenciamos as ofertas que a vida nos concede, nós estamos descumprindo o mandamento ou a diretriz do Criador. É de lavrar e guardar. Tudo tem utilidade. Precisamos encontrar a utilidade de cada coisa e operar com ela. E é preciso zelar, guardar por aquilo que o Senhor Deus fez chegar até nós. Não tem nada errado na vida, nós aprendemos isso com os espíritos. Não tem nada errado, nós estamos no lugar certo, com a família certa, na cidade correta, no tempo certo. Se tiver alguma coisa inadequada, é o nosso entendimento. E aí nós temos que pedir ao Senhor Deus entendimento para qual é, Senhor, a tua vontade para a minha execução neste momento. Porque na oração o Senhor Jesus ensinou-nos a dizer que deveria ser feita a vontade dele e não a nossa. Então eu preciso perguntar, Senhor, qual que é a sua vontade? O dia que o Espírito conseguir descobrir a vontade de Deus na circunstância, ele terá encontrado diante da vida a equação da vida. Emmanuel diz que a circunstância é a vontade de Deus em favor da criatura. Se nós oramos de manhã cedo e falamos assim, Senhor, o Senhor podia hoje me dar paciência, porque eu estou precisando um pouquinho de paciência. Somos até humildes, né? Então pedimos só um pouquinho de paciência. O espírito amigo, um espírito amigo, que já é conhecido quem é esse espírito amigo, né? Que é a Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela assinou como espírito amigo, ela escreve uma passagem sobre a paciência. E a primeira frase é mais ou menos assim, quando ela diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus escolhidos. Ela vai falar sobre paciência e começa um negócio sobre dor. Fala, mas o que tem a ver? Aí tem a ver, pedir paciência.
Pedi paciência, tenho que ir fazer a prova do Enem, falta 45 minutos e o portão fecha em 15 e eu gasto 20 para chegar lá. Então, preciso ir acelerado. Vou abrir a porta, a chave cai. Vou abaixar para pegar a chave, dar uma fisgadinha no ciático. Como que nós olhamos isso? Não é? Vamos vestir a calça antes de abrir a porta, colocamos o pé direito na calça do pé esquerdo e o negócio fica enjambrado. Já estamos apressados, atrasados. Deu impaciência? Mas nós pedimos paciência. A circunstância adversa é para que nós saibamos usar, a partir de nós mesmos, a paciência. Aí estamos esperando o ônibus, né? E ele não chega, está meio atrasado. Aqui não tem isso, mas em Belo Horizonte costuma ter. A hora que ele vem lá, a gente fala, vai com Deus. Não é assim que a gente fala com ele? Que Deus te leve, motorista, que te conduza no dia de hoje, não é? Oh. Saem coisas impublicáveis. Não pode. Esse é treino de paciência. Então, o lavrar e guardar está por aí, né? Vamos caminhando. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, agora é ordem. De toda árvore do jardim comerás livremente. Eu tinha um jardim bonito, o jardim do Éden, disse que era muito bonito. Tem alguém que recorda do jardim aí? Diz que ele era muito bonito. No meio do jardim tinha 2 árvores. Cada lugar ele vai falar de um momento delas. 2 árvores. De todas as árvores que tinha no jardim era para comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso é mandamento. E essa árvore estava no meio do jardim, junto com a outra árvore. Gente, isso aqui é um tratado de psicologia infantil. Não é mesmo? Você fala com o menino assim, meu filho, não põe o dedo ali. Não é mesmo? Eu tenho um sobrinho de 10 anos. 10 anos já avançou um pouquinho, não é mais criancinha. Os meninos de 10 anos agora já tem um pouquinho mais, já sabe ligar o computador. Não, de 4 já sabe também, não sabe? Sabe um monte de coisa. Eles estavam brincando no quarto, tinha uma tomada, e a tomada estava encaixada, macho e fêmea. Mas na brincadeira deles, o fio arrebentou e ficou o pino, um dos pinos ficou encaixado no fêmea. Fininho. Aí ela falou, vou tirar, né? Na hora, né? Volts pequenos, de 110 volts e coisa à toa, né? Mas deu para queimar o dedo. Ela sabia que não podia colocar o dedo lá, na tomada. Mas saber aqui não quer dizer experiência cá na vivência. Aprendeu. Eu acho que nunca mais ela vai pegar negócio na tomada assim com o dedo, não é? Provavelmente não. Quantas vezes nós precisamos passar pela experiência dolorosa para fixar um conhecimento teórico? O Senhor Deus falou, não faz isso, olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, aí alguém fala assim, mas que árvore que é essa? Tem gente achando que é maçã. Uma maçã é uma maçã, né? Mas não é não. A árvore do conhecimento do bem e do mal é a justiça. A justiça é uma árvore que nós não devemos comer. Nós devemos comer da outra, a árvore da vida, que é o amor. A justiça, ela só deve ser uma manifestação do justo, no sentido da justeza. E a justiça aqui, comida, é fazer justiça com as próprias mãos. Fazer justiça com as próprias mãos sempre será uma vingança, porque nunca nós temos total conhecimento da causa, do evento, na sua amplitude. Nós vemos a cena agora, mas nós não sabemos o antes e não sabemos o após. Então, quando a lei manda não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, está dizendo para nós, não faça justiça com as próprias mãos. Questão 764 do Livro dos Espíritos,
o codificador perguntou sobre o problema da lei de Talião, do olho por olho e do dente por dente. Uma coisa que me chamava a atenção quando eu ouvi falar isso é saber quem foi o Talião. Onde é que o Talião governou? Ele era rei onde? E fui pesquisar, porque ninguém falava, só falava que era a lei do Talião, e eu nunca mais deixei de falar isso, porque às vezes pode ser que alguém tenha uma dúvida. E o Talião não é uma pessoa. Eu falei, puxa vida, que pena. Talião é uma corruptela da lei tal e qual. Então a expressão talião é tal e qual. Olho por olho, dente por dente. É a lei básica, primária. E Allan Kardec perguntou, mas a lei de Talião não está uma equação correta do olho por olho e dente por dente? Nessa questão 764, o Espírito respondeu assim, tomai cuidado. Muito vos tendes enganado acerca de muitas coisas, e esta é uma delas. A lei do olho por olho, a lei de Talião, olho por olho e dente por dente, é a lei de justiça. É Deus quem a aplica. Deus quem a aplica, o homem não. No entanto, ele também ensinou, perdoai os vossos inimigos, amai os vossos inimigos, perdoai todas as ofensas. Não é mesmo? Então está definindo para nós que a árvore que devemos comer é a árvore da vida, o amor. E a justiça entregar ao Criador. No campo operacional da terra, aos oficiais regulamentados da justiça. A justiça do homem tem que entregar, claro. É zelo, guardar e lavrar. Então nós temos que entregar, mas não fazer com as próprias mãos. Deu a ideia nisso, gente? É isso que não era para comer. Era para comer a outra árvore da vida. Dadas as diretrizes, vêm os processos de aferição. A tentação é da Eva. A queda é do Adão. Por quê? A emoção sempre irá sentir, quando se trate de iguais, a ressonância. Mas o fazer ou não fazer não é escolha da emoção, é escolha do equilíbrio intelectual. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo 1, ele faz uma equação para nós. Ele diz assim, o reflexo esboça a emoção. A emoção plasma a ideia. A ideia determina a atitude e palavra que comandam as ações. Então é uma série, um reflexo mexe na emoção, na emotividade. Não tem como não mexer. Você está dando sinal para o ônibus. E ele mexeu na emoção. Estava na expectativa. Está chovendo, fazendo frio, doido para entrar no ônibus, ar climatizado, beleza. E ele passou direto. Mexeu na emoção. A emoção plasma uma ideia. E a ideia determina palavra, atitude que comandam a ação. Se não houver vigilância a partir da ideia, que aciona-se à vontade, fica apenas num reflexo condicionado, instintivo. E aí saem aquelas coisas que não devem ser publicadas, não é? Esse é o homem natural. O homem natural é assim. No capítulo 2, quando ele trata da vontade, ele vai falar da vontade, do escritório com a inteligência, a imaginação, o desejo, a memória, que são departamentos operacionais governados pela vontade. Aí na conclusão ele diz assim, em verdade, a vontade não pode impedir ressonância nos elementos que lhe são afins. Não tem jeito de evitar, ressoar. A pessoa deu o primeiro beijo da vida dela, tocou uma música no dia, aquela coisa maravilhosa, marcou. Tem 40 anos, ele ouve a música e lembra do beijo. Reflexo. Agora, o que aconteceu depois eu não sei. E aí precisa de voltar lá sem entrar nas querelas do após. Ela não pode evitar a ressonância, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra. Então a Eva, ela foi tocada, é emoção pura, desejo. O Adão é que cai, que é a razão, é o consentimento. O apóstolo Tiago escreveu o seu evangelho, sua carta, né, sua epístola,
E ele diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Porque quem recebe a tentação, ele está sendo aferido pela vida, mexendo na emoção dele. Mas ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode tentar ninguém. E o Livro dos Espíritos, a partir da questão 711, vai trabalhar esse problema da tentação. O uso dos bens da terra é um direito dos seres humanos? Se não fosse, Deus não colocaria para os seres humanos. Se ele tem que viver, tem que ter a utilização dos meios. Mas aí ele começa a perguntar assim: com que fim, qual o objetivo que Deus pôs atrativo no gozo dos bens materiais? Por que o negócio é gostoso? Não é? Para experimentar o homem por meio da tentação e para fazer desenvolver-lhe a razão, que deve preservar-lhe dos excessos. Então definiu para nós que a experimentação pela tentação e ampliação do entendimento da razão para não cair, não errar naquilo que não pode errar. Muitas vezes, no plano do operacional do dia a dia, nós falamos assim com alguém, estamos querendo orientar alguém: segue seu coração, segue seu sentimento. Diante disso que nós estamos estudando aqui, não está correta essa orientação. O Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 7, capítulo do dever, ele fala que, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, porque ele está em antagonismo com os desejos, com as paixões. Então, nós temos que falar o seguinte: cumpra com o dever, segue o dever. Segue sentimento não, porque sentimento, por enquanto, quando a coisa acontece errada, dá vontade de chutar, não é? Não pode. É perdão, não é? Então tem que seguir o dever. Se for seguir só sentimento, nós vamos continuar fazendo o que, nas linhas gerais, a humanidade está fazendo até hoje. Afonso, vai direto na tentação, pelo amor de Deus, que eu estou doido para chegar lá na tentação. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Entrou um outro elemento aí, a serpente, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Ô, gente, claro que a serpente não é uma cobra. Lógico que não, né? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Aqui entra um elemento que é muito importante na nossa vida, que eu acho que todos nós já superamos, mas que para a Eva, neste momento, ela não tinha superado ainda. Este mecanismo da dúvida, da curiosidade. Mas será que é assim mesmo? Ele falou para não comer, que se comer morre. Ah, mas se não comer, será que vai morrer mesmo se comer? Ah, mas se fizer, pode. Será que dá? Será que, mas se não... Essa questão psicológica, emocional, é esse que está fervendo na Eva. Ela está fazendo um debate, um diálogo com ela própria. E, claro, com os espíritos desencarnados, estavam doidos para encarnar. A serpente está dentro da Eva e está fora. A serpente é o Caim desencarnado. Mas, é claro. Capítulo 3 do livro Vida e Sexo. Quem já leu o livro Vida e Sexo, Emmanuel, fala sobre o namoro. E ele vai dizer lá que muitas vezes é o futuro reencarnante que pesa no ânimo dos namorados, precipitando relações que nem tinha que acontecer com muita profundidade, a acontecer e, né, ele veio. Caim chega. Ô, gente, os espíritos encarnados, eles sopram muita coisa. Mas ele só pode soprar o que está ressonando dentro, porque a tentação está dentro, ela não está fora. A questão do Livro dos Espíritos trata disso, 462, né? Se o homem podia eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal, não pode.
Claro que pode. Por quê? Eles só se apegam aos quê? Pelos seus pensamentos os chamam e pelos seus desejos os atraem. Então, os espíritos chegam para nós por causa do desejo e do pensamento, que é o que nós estamos tratando aqui, Eva e o Adão, a emoção e o intelecto. Então, essa curiosidade é um problema. A dúvida e a curiosidade. Será que o negócio é bom? Por que não pode? Mas se colocou lá, por que eu não posso usar? Gente, mas é só para ver aquele negócio? Ah, não. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Prevaleceu o instinto, né, gente? Prevaleceu aquele negócio. Falo ou não falo? Eu falo ou não falo? Eu não falo? Eu falei. Já falou, né? Soltei. Ô, gente, se você tem uma... Alguém fala assim, eu vou te contar um negócio, você não conta para ninguém. Claro, pode deixar para mim. Não conta mesmo. Ai, o ouvido abre. Depois que você ouve aquele negócio, ouvir segredo é um veneno na intimidade. Fermento, veneno, um fermento venenoso. O negócio vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. A gente chega num lugar, não aguenta. Eu vou te falar, ó. Você vai jurar. Juro, pode deixar. A serpente prevaleceu, gente. Oh, meu Deus do céu. O que é serpente, né? Além dos desencarnados insinuantes. São os condicionamentos já vividos de outrora. Os sofismas da paixão já registrados. Já arquetípico nos reflexos mais fixados. A Eva é uma emoção. A serpente é um instinto. O instinto já foi fixado e precisa ser superado. É uma inteligência, diz os espíritos. Rudimentar. A razão é uma inteligência superior. Mas o instinto ele prevalece muitas vezes sobre a razão porque já deu certo. Só que o que deu certo numa época não quer dizer que ela é certa na outra. Os nossos ancestrais usavam a arma de fogo para se defender. Hoje nós temos que usar outra coisa, não podemos mais, né? Tirar as armas. Olha o que aconteceu. E viu a mulher que aquela árvore, vê se dá essa ideia, gente, era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Boa para comer, agradável aos olhos e desejável. O salário está assim, mas você passa lá, viu aquela camisa, né? Aquela bota. Aqui em Curitiba usa muita bota. No frio, né? Mas aquela bota, gente, vai dar uma volta lá, volta. Viu? Boa para comprar. Agradável aos olhos. Aí você olha lá, gente, aqui não vai dar, mas... Parcela isso aí de 10 vezes, está tudo certo. É desse jeito que a Eva fez. Desse jeito. Ela viu, percebeu. A emoção é isso. Emoção, olhou, gostou. Não é? E depois que gostou, para falar que não pode, é um perigo. Mas, depois que comeu do negócio que não podia, comprou, aí chega a fatura... Né? Oh, meu Deus do céu. Então foram abertos os olhos de ambos. Aí caiu a ficha. E conheceram que estavam nus. Caiu no teste, né? E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A folha de figueira, ela aparece aqui pela primeira vez como avental, tampando a nudez da ignorância. Porque agora esse tampanamento aí, dessa figueira, representa as primeiras vestes, as primeiras intelectualidades que o ser utiliza para explicar a vida. Quando outrora, antes da gente, quando os meninos perguntavam como é que os bebês chegavam à Terra, né? Como é que nasciam os bebês, essas coisas todas assim, que hoje todo mundo já sabe, menino já sabe, sabe a explicação lógica. Mas a gente que estava na cegonha, aquela coisa toda, a diferença anatômica do sexo, aquelas explicações mais mirabolantes naqueles tempos antigos, né? Essa é a figueira, o primeiro saber intelectual.
Terminado o problema da queda do Adão e da tentação, começa o problema da aferição da consciência e a avaliação do comportamento. A aferição de consciência aqui e em nós chama-se culpa. Ô, gente, eu não devia ter feito aquilo. Nossa, mas não podia ter feito. Não devia ter, não é? Chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. E escondi-me. E disse Deus: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Começa um problema consciencial. Quem que está com problema consciencial? O Adão. A Eva está tranquila na dela. Ah, maravilha. Que prazer, que delícia. Ela não quer nem saber. É aquela pessoa que está com diabetes e que chupa o docinho. A emoção está satisfeita, não quis nem saber. A razão depois fica numa culpa danada. Gente, agora tem que colocar aquele negócio, tem que fazer isso, medir. Não é? Mesmíssima coisa. Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tudo, porque conforme a expressão, está dizendo da causa, né, gente? Se falou para não fazer. Quando a pessoa faz uma coisa errada, ela consegue olhar o outro assim nos olhos, bem tranquilamente explicar, a não ser que ela seja muito fria, né? Muito hipócrita, porque se a gente tiver um pouquinho de emoção, a gente fica rubro, gagueja, olha para o chão, olha para lá, aqui assim o coração pulsa aqui, né? Pum, pum, pum. Então você tem que colocar um cachecol, né? Que aí a pessoa não olha. Se tiver a camisa aberta, tempo de calor, não dá para mentir, meu filho. Se o outro olhar direitinho, ele olhar aqui, tum, 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 tum. A máquina da verdade está dizendo que é mentira, fala. Quando começa a ter problema consciencial, a culpa, está colocado aqui, o Adão está cheio de culpa, ele escondeu. Pegou uma moita e escondeu lá, porque o Senhor Deus estava passando no jardim, tomava um chá todo dia, 5 horas. E ele chegou lá, cadê o Adão? Ele estava escondido, com medo. Olha aqui a entrada do medo. Continua a aferição da consciência. Olha o que o Adão falou. A pergunta foi: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Olha como que o Adão, nós já evoluímos em relação a Adão. Porque olha o que ele fez. Então disse Adão: Senhor, coitadinho de mim, que sou um camarada trabalhador, a mulher que o Senhor me deu, a mulher que eu não pedi, a mulher que o Senhor me deu de companheira, ela me deu da árvore, coitadinho, e eu comi. Cheguei em casa, a brova de fubá estava tão gostosa, estava tão cheirosa, estava quentinha, eu não aguentei. Ô, gente, isso aqui é o quê? É responsabilizar o outro. Eu xinguei porque ele falou isso. Eu fiz assim porque ele falou aquilo. Estamos sempre transferindo para outrem. Problema que é nosso. Problema que é nosso. Ele comeu. Eu comi, Senhor, porque eu comi. Não tinha que justificar. A justificativa e a explicação é um problema grave. Bom, então, aí o Senhor Deus falou para Eva. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? Ela sumiu? Estava passeando, pus um batonzinho, um cheirinho, e fui passar ali no shopping. E a serpente, Senhor? A serpente que o Senhor pôs lá no paraíso, o Senhor que pôs ela lá, me enganou e eu comi. Todo mundo transferindo responsabilidade para o outro. Claro que isso não pode dar certo, porque nós precisamos assumir a responsabilidade nossa com a vida. Afonso, você não falou do trabalho até agora. Não, é porque o recurso humano, quantas entrevistas que tem que fazer, gente? Não. Olha a Eva, gente, o Paul Gauguin. Olha como é que o Paul Gauguin pintou a Eva. A serpente está lá, está vendo a serpente? Está do ladinho dela, coitada dela, está tão desconsolada. É um desespero quando a gente faz a bobagem boba, né? Diz que no século XVIII, século XXI não tem nada a ver com isso. No século XVIII, a moral do século XVIII era o seguinte: desde que não descubra a bobagem feita, não tem pecado. Não pode fazer. Se descobrir, que você errou, né? Mas se não descobrir, hoje não, né? Claro que a gente não faz mais isso, né?
Nós já avançamos muito. Bom, errou, tem que pagar. Não é pagar não, Afonso, tem que reajustar com a lei. Tudo bem, reajustar com a lei. Não é punição não, Afonso, é correção, tudo bem, é só uma correção. Mas vamos ver as correções. Então o Senhor disse à serpente, o Senhor Deus disse, começa pela serpente. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da vida. A serpente é um símbolo para as ondas mentais barônticas. As ondas mentais barônticas são ondas longas. A crista está muito longa. Os espíritos superiores têm ondas curtas. A crista da onda está pertinho uma da outra. Então, aquele pensamento slow motion, bem lento. Quando, assim, por exemplo, você termina num sábado, eu não sei se aqui tem muito isso, mas num sábado, por exemplo, você come uma feijoada, 12h30. Aí você termina às 13h15, né? Porque demora um pouquinho. Aí, às 13h37, começa... O olho vai fazendo assim, né? Esse é a velocidade do pensamento da serpente. Onda barôntica, bem base. Só quer dormir, ficar quietinho, cegado, custa sair do lugar. Preguiça, ociosidade. É a condenação da serpente, é instinto, permanece naquele nível. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porque é uma disputa muito grande entre o instinto e a emoção. O calcanhar é base, pé é base. O calcanhar tem que esmagar a cabeça da serpente. Por quê? Porque o calcanhar esmagando a cabeça da serpente não deixa prevalecer o instinto. E a emoção dialoga mais facilmente com a razão. Mas se o calcanhar não for suficiente para esmagar, a serpente fere o calcanhar e o instinto insinua para a emoção e envenena a razão e a queda está colocada. Movimento da vida, desse jeito. E a mulher disse, agora é para a mulher, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, é a dona da vida, não é? Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Essa dor, toda a produção humana é pela dor. A dor o espírito não. Leon Denis, encarnado, escreveu no Problema do Ser e do Destino da Dor, o capítulo sobre a dor. Tudo em a natureza sofre. A semente lançada no seio da terra, ela precisa morrer, quebrar o grilhão para germinar, florescer, frutecer e assim sucessivamente. A luz, dar filhos à luz, qualquer trabalho a ser realizado exige muito suor, muita dor, no sentido do esforço, do trabalho. O desejo da Eva tem que ser para o marido, a razão tem que dominar a emoção. Se a razão não dominar a emoção, nós vamos viver como animais, seres animais. Nós precisamos vivenciar a experiência como seres humanos, que dominamos sobre, que é a proposta, é o projeto. Afonso não acaba a punição, não, tem a do Adão. E Adão disse, porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Continuando. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó tornarás. Maldita é a terra por causa de ti. E suor do rosto. Gente, trabalho é uma questão complexa. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Mas o valor para ser dado ao trabalho ainda está por despertar em nossa intimidade. E o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Terminada essa etapa, abre-se novas possibilidades, recomeço. A vida
quando há um enquistamento qualquer, ela procede um saneamento e oferece possibilidades. Emmanuel diz assim, no livro Emmanuel, que se Deus pudesse perdoar, a reencarnação seria quase que como um perdão divino. Porque a reencarnação, gente, faz a gente esquecer todas essas churumelas do passado e nos projeta na vida atual, assim, sem memória quase nenhuma do passado. Livre, novo, para começar a vida, não é? É um recomeço. Vamos ver o recomeço? Mais 10 minutinhos do recomeço. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim. Ele veio, saiu da árvore, veio para o berço. E disse, alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Deixa eu ver se está aqui. Emmanuel nos ajudando. Enquanto Adão e Eva é lembrança do passado, masculino e feminino encarnado, o Caim e Abel representam dois símbolos para a personalidade das criaturas. E a nossa personalidade, a do Caim, é a personalidade extrovertida, para fora, e a do Abel é introvertida, para dentro. O Caim matar o Abel, simbolicamente, predominou no espírito humano o instinto de sobrevivência individual, exteriorizada. E o Abel, ele teve uma vivência curta, muito pequena. Não é? Nós escondemos muito. Então, manifestamos demais e escondemos muita coisa. O que está escondido, que está quase morto, é o Abel. E o que está manifestado é o Caim. E aí, nós temos só olhar a história da humanidade, o que está manifestado, né? A guerra, a violência, a crueldade, a mentira, o roubo, e essas coisas todas, para representar aqui. Mas vamos devagarzinho, porque tem muita coisa para Abel e Caim ainda. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Produziu e ofereceu. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ao problema. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Agora começou um sentimento que ele não tinha sido nomeado ainda. Manifestação, ira. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Descaiu o semblante é fazer bico, ficar de bico, não é? Fazer bico de tamanduá, ficar taciturno, fechado. A ira. Ele invejou Abel e enciumou-se do Abel. E irou-se. Por quê? Porque o Abel teve o presente dele aceito e o dele, Caim, não foi aceito. Isso nas relações entre irmãos é assim, mamãe gosta mais de você. Mamãe faz tudo para você, príncipe encantado. Não, mamãe gosta... Eu gosto dos dois do mesmo jeito. Toda mãe fala assim. Aí eles vão para o quarto e continuam na mesma luta, né? Gosta mais de você, gosta mais de você. É isso aqui, a disputa entre eles. Porém, o Senhor Deus aferição de novo. Disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? É a consciência perguntando, por que você foi brigar com seu irmão? Por que você ficou irado? Por que você ficou com raiva? O que aconteceu? Não é? Por exemplo, assim, vamos tentar, não acontece muito, mas vamos imaginar que a esposa cortou 3 milímetros no cabelo e foi para casa pensando, expectativa. Vou chegar lá e vai falar assim, nó, maravilhosa. Chegou lá e falou assim, bem, você passou no supermercado e comprou... Ah, pronto. Oh, meu Deus do céu, não é? Isso vale para os dois lados, tá? Ele não é por causa do cabelo, é por causa de outra coisa. Está na expectativa. Então, quando fica na expectativa, as coisas
não acontecem como esperado. Caim falou, vou dar o meu presente para Deus, ele vai gostar demais. E o Senhor Deus olhou para aquele tomate que ele levou, maçã, que foi, ele é lavrador de terra, né? Levou para lá pera, e o Abel levou um cabrito assado aqui, olha, as ovelhas, e da gordura, assou um cabrito lá no bafo. E o Senhor Deus olhou lá e esse cheiro tá melhor. Ô, gente, mas é o texto que está dizendo que é gosto da ovelha. Por que você irou, Caim? Olha a expressão, gente. A orientação do Velho Testamento é essa aqui, olha. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O que ele está dizendo? Fez mal feito. Varreu a casa xingando, batendo a vassoura nos cantos, lavou os talheres. Você já viu como é que talher multiplica na pia? Você está lá lavando e tal, pois aí olhou assim, secou a mão, você olhou, aquele monte de colher e prato, tudo surgiu do nada. E a pessoa que vai lavar o prato, lava com tanto carinho, não é? Oh, deixa que eu lavo, pode deixar, pode colocar aqui. Lá. Não é? Se bem fizeres, não é certo, será a escrava aqui, lá, gente. Se bem fizeres, não é certo que será aceito? Claro que é. Agora, e se não fizeres bem, o pecado, a palavra pecado no sânscrito é kri. Kri significa erro. Religiosamente é pecado. Filosoficamente é erro. O erro jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Sobre ti, sabe quem errou? O desejo do pecado, do erro. Porque entrou no vício, para sair dele não sai, é fácil não, né? Mas sobre ele deves dominar. Ou seja, eu não posso ficar escravo, refém do vício, do erro. Eu preciso ser senhor sobre o desejo. Mas o Senhor Deus está dando orientação. O Caim não gostou, fez bico, ficou irado. E falou Caim com seu irmão Abel. Falou, vem cá, Abel, vamos conversar. E sucedeu que, estando eles no campo, vamos dar um passeio, vamos sair aqui por Londrina, tal, nós vamos chegar ali na... Né? Não sei onde é que vai chegar, não. Vai chegar no campo. Se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Também para ver desaforo. Nunca mais eu vou fazer aquilo lá para ele. Nunca mais. Cansei de ser bobo. Não vou ser mais bobo. É assim que o Caim falou. A gente não fala isso, né? Lógico que não. E disse o Senhor a Caim, onde está... Isso aqui é a consciência. Depois que faz a bobagem... Antes da bobagem, a consciência não acusa. Gente. Ela fala só assim, Aí você fica assim, eu faço ou não faço? Eu vou, não vou. Depois que fez, que já está feito, né? Aí a consciência, onde está Abel, teu irmão? E ele disse, não sei. Sou eu o guardador de meu irmão? Quer dizer, já entra nas evasivas, na fuga. Todo mundo conhece a história que ele fugiu, tal. Admoestação. Quando lavrares a terra, o negócio é do trabalho. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Olha que coisa complicada, gente. Trabalha, e você fala, se depender só do meu trabalho, não vai dar, não. Agora, nós vamos deixar essa pergunta aqui. Ao longo da história... Qual a solução encontrada por Caim, a personalidade dominante que prevaleceu, para lavrar a terra? Porque diz que ia lavrar e a terra não ia dar a força dela. Ele ia ser fugitivo e ia ser vagabundo na terra. Aí nós temos que ver ao longo da história, porque isso aqui é a matriz psicológica humana, Abel e Caim. Como que nós encontramos a equação? Qual foi a solução que nós encontramos? Vamos dar uma pausa aqui, não podemos? Eu vou passar a palavra para os coordenadores que vão falar o que vai acontecer da agora para frente. Depois nós voltamos. Obrigado por esse primeiro momento, gente.